Bem, para aqueles que estão retornando aqui ao canal Modernidade e Ciência, o meu abraço. Para aqueles que é a primeira vez que estão assistindo um vídeo no Modernidade e Ciência, eu peço já que já se inscreva, e para todos que vão assistir o vídeo, já coloquem o seu joinha. Hoje eu quero tratar de um assunto que tem sido bastante discutido recentemente, principalmente quando recentemente, colocaram fogo numa estátua do Borba Gato na cidade de São Paulo, que sem dúvida é um personagem controverso e tal, mas fruto ali do Brasil, que era o Brasil no século XVIII, e o mundo também. Uma das regras básicas de todo aquele estudante, seja na antropologia, na sociologia, ele já é orientado para, olha, não meça as outras civilizações com a sua própria régua. Ainda que você tenha a sua concepção de mundo, as suas opiniões do que você faz, do que você deixa de fazer, do que você critica. Mas quando você olha para civilizações, sejam civilizações do presente ou mesmo civilizações do passado, não tente catalogar essas civilizações ou esses personagens com a sua própria régua. Por que não? Porque você é fruto do seu tempo, Você chegou às suas conclusões em função de todo o conhecimento humano acumulado em todas as épocas. Então você não pode simplesmente impor àqueles que viveram 2, 3, 4, 5 séculos antes de você que eles tenham a mesma percepção. Alguns anos atrás, bons anos, se dizia que um grande jornal, na edição de domingo, quando ainda tinha aquela profusão dos jornais impressos, só na edição de domingo existia mais informação ali do que um homem do século XVIII teria lido durante a vida inteira. Então são coisas incomparáveis. Então vamos aqui para fazer uma análise com vocês. Eu fiz algumas anotações, porque evidentemente tem a modinha aí de derrubar estátua, queimar estátua, como até o Winston Churchill recentemente, tem uns cartazes que eu vou colocar aqui, Esses jovens que estão ali, eles nem sabem, nunca leram nada de Winston Churchill, Winston Churchill tem seus erros pessoais, tem seus erros ainda como o alto-almirantado da Marinha, que causou uma série de mortes lá numa tentativa frustrada de tomar ali na Turquia, Galípoli e tal. São erros. Agora, esses jovens que estão lá insultando a estátua do Winston Churchill, como se a estátua se sentisse insultada, de certa forma, eles só estão ali, provavelmente, eles só nasceram na Inglaterra, uma Inglaterra livre, como nós conhecemos hoje, por causa do Winston Churchill. Isso falando do século XX, não estou nem falando dos outros heróis, como o Almirante Nelson e outros na Inglaterra. Então é uma epifania esse tipo de atitude. Mas então vamos aqui. Por exemplo, eles falam, não, são escravocratas, não, tem que banir, tem que tirar esses monumentos. Então que tal destruir as pirâmides do Egito? É uma ideia, Porque vocês já viram as fotos? Como é que elas foram construídas? Quantos foram os povos escravizados pelos egípcios para a construção de todos aqueles monumentos? O que não quer dizer que os egípcios de hoje sejam culpados. Eu vou punir os egípcios de hoje por aquilo que antepassados há 5.000 anos fizeram? E eu vou destruir esses monumentos? Tá certo, E os astecas? As pessoas não vão lá visitar em Cancún, ficar maravilhados com aqueles monumentos e tal, que eram monumentos para sacrifício humano. Os astecas construíram aquilo como? Na base do quê? Então também talvez a gente tenha que destruir as pirâmides astecas, É que é muito distante, Não, eles não sabiam o que estão fazendo. E o Robespierre? Veja a carinha do Robespierre. Olha, não é fofo o Robespierre. Olha, é um ser do bem, o Robespierre tinha as melhores... Aí entra a questão dos jacobinos. Esse pessoal que queima as estátuas hoje, derruba e está ali dizendo que esse escravocrata, isso aqui, tal, eles têm o mesmo espírito, chamado um espírito irrestrito, ou seja, eu sou um cara do bem, eu quero o bem para o mundo. Então as minhas atitudes já estão justificadas, é o ódio do bem, sabe? Os jacobinos eram assim, os jacobinos eram um ser do bem, eles começaram, ficavam ali à esquerda, à esquerda ali
na Assembleia Nacional, esquerda, né? Girondinos à direita, daí o jargão na esquerda e direita. Mas os jacobinos chegaram a um certo ponto, eles estavam ali para discutir, tá bom, a questão do rei tinha que ter mudado, a Inglaterra já tinha resolvido essa questão, com a Constituição, os limites do rei, a França estava atrasada em relação à Inglaterra. Tinha que se discutir isso ali? Tinha. Só que a partir de um certo momento, os jacobinos, como era um ser do bem, né, como eu digo, né, o Robespierre, um ser puro, só que ele é um cara que propiciou aquilo que foi considerado o terror na Revolução Francesa. E veja, era o cara mais puro, o cara mais bem intencionado, foi o cara mais terrível que acabou também tendo a cabecinha cortada. Então tem que tomar muito cuidado com esses seres do bem, que hoje eles estão queimando estátuas. Amanhã ou depois ele está fazendo outra ação porque ele acha que não, eu estou certo, você não, você então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. E o neocolonialismo no século XIX? O que eles fizeram com a África? Todo com uma proposta que vinha muito daquela questão darwiniana, da evolução das espécies. Bom, se as espécies, uma espécie pode ser mais evoluída do que a outra, e tem que ser os seres mais adaptados, a África de repente naquele contexto, então nós vamos invadir e fatiaram a África. Veja que você encontra justificativa para tudo, eles eram os caras do bem. Do neocolonialismo, aquele nacionalismo muito exacerbado, com aquela unificação de vários países que se tornaram países na Europa, aquilo se desdobra no quê? No começo do século XX. A Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra que surge exatamente de um atentado nacionalista na Sérvia. Então, assim, a semente do que aconteceria na Primeira Guerra já estava plantada há muitos dezenas de anos, no nacionalismo exacerbado, todos os seres do bem. Bandeira nacional, hino, músicas, o Wagner na Alemanha, aquelas coisas e tal, deu no que deu. Uma Primeira Guerra Mundial, aí melhorou? Não. Aí simplesmente aqueles seres do bem, se vocês pegarem, tem vários documentários sobre isso, um movimento que começa, por exemplo, na Alemanha, é um movimento de uma raça pura, todo mundo bem, exercícios, todo mundo praticava esportes, tem vários vídeos sobre isso. Começou um culto do corpo, um culto de que nós somos assim, descendentes dos romanos, né? E deu no que deu, até um certo momento que diziam, não, então essa pessoa nasceu com deficiência, esse aqui tem um problema, então começaram a eliminar essas pessoas. Tudo racional, tinha um monte de médicos, sabe? Durante os anos 30, a maior parte dos médicos alemães eram nazistas, isso é público. Todos dentro da ciência, 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 ciência. Não é certo? O Mengele é um cientista, só que ele experimentava, né? A experiência dele era diretamente com as cobaias capturadas, né? Tá certo? Então, todos os seres do bem, um mundo que vai melhorar. O problema desse sentimento reformista de que eu sou do bem, eu daqui para frente vou tomar todas as decisões corretas. E o pessoal do passado? Eles tomaram decisão como? Né? Eles já queriam errar? Bom, sei. Bom, e os ingleses? Fazendo um parênteses aqui. Por exemplo, os ingleses que chegaram no Brasil no meados do século XIX para construir as ferrovias brasileiras. Foi proposto a essas companhias inglesas contratar mão de obra escrava, que tinha um certo excedente ali naquele momento, né, no Nordeste. Então falou, porque vocês, olha, para construir, os ingleses se recusaram, porque eles já tinham resolvido essa questão muitos anos antes. Nós estávamos extremamente atrasados, mas os ingleses, por piores que eles tinham sido no século XVII e XVIII, no século XIX já tinha uma outra concepção. Então isso tem que ser levado em conta, quer dizer, países, nações, tal, seguem por caminhos diferentes, distintos no tempo, na sua história, né? Aí você vai lá na Jamaica, você vai, não, o Lord Nelson teve escravos, não sei o que. Sim, mas se o Lord Nelson, né, vivesse nessa época da construção das ferrovias, ele já também não teria escravos, ele também não concordaria com isso. Tudo depende de um contexto. Bom, e finalmente, mais recentemente, uma coisa que também é emblemática, coisa do bem, a revolução cultural que o Mao Zedong impôs ali nos anos 60 na China. Isso que eles fizeram com os próprios professores, né? Porque os aluninhos ali, por serem seres do bem, diziam, não, vocês estão ensinando a coisa errada para a gente, você é uma China atrasada, você não sabe o que é
o comunismo de verdade, você não está nos ensinando corretamente. Então simplesmente humilharam, colocaram placas, mandaram para fazendas de reeducação, os próprios mestres, né? Essa é a revolução cultural na China. Veja os jovens, iguais esses que foram lá, né, quebrar a agência bancária, pôr fogo não sei aonde, todo o pessoal do bem, todo o pessoal do bem. Então, esse espírito da revolução cultural é uma coisa que está presente hoje. São pessoas que se sentem melhor do que os outros, que têm uma régua para medir o passado, assim, como se eles não tivessem que tomar decisões difíceis, dilemas, porque não existe, quando eu digo da visão irrestrita, não existe dinheiro irrestrito, condições materiais irrestritas, não existe um bem irrestrito. Você tem que fazer aquilo que é possível com os recursos que você tem. No presente, com aquilo que você está disposto a fazer, o seu empenho no presente. Outras pessoas no futuro, nas próximas gerações, terão outros desafios, mas você terá colocado um tijolinho na parede que está sendo construída por toda a sua comunidade, a sua sociedade, naquilo que lhe é possível. Por isso que é uma visão restrita, como Thomas Sowell, vou deixar um vídeo aqui de exemplo, como ele trata muito bem na visão, na conflito de visões, né? Ou você pode optar para ir para a rua junto com os jacobinos. É sempre uma opção, né?